Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Solucionática mais uma vez. Bom pessoal, a aula de hoje eu vou tratar sobre o assunto que já foi falado em um outro canal, que é o assunto verbo. Só que hoje eu vou especificar, tá? Esse estudo de verbo. Nós estudaremos o verbo de ligação, tá? Bom, o primeiro verbo de ligação que eu trago hoje é o verbo ser, tá? E esse verbo ser, ele tem uma relação de sentido de estado permanente, ok? Então, esse verbo de ligação ser, ele pode ser estudado sempre nesse vídeo, tá? Você assista ao vídeo quantas vezes quiser para você compreender, né, a sua aplicação, em uma frase. Bom, vamos ver aqui. O primeiro exemplo é o verbo ser, né, como estado permanente e que vai ser aplicado na frase assim, olha, a vida é rica, né? A vida é rica. Então, qual é o sujeito da frase? O sujeito da frase é a vida. E quem é o predicado? É rica, tá? O verbo, né, de ligação, ele não pode ser núcleo, tá? Quem vai assumir esse papel de núcleo é o predicativo do sujeito, tá? Então vamos observar. A vida é rica, tá? O verbo é o verbo de ligação, né? O predicativo é rica, tá? Rica vai indicar, tá? A qualidade da vida, tá? Então, rica passa a ser o núcleo, tá? Porque o verbo de ligação, ele não tem um significado, na verdade, né? Ele é mais uma passagem de estado de um lado para o outro, é um sentido muito rápido, muito transitório. Então ele não é núcleo. Em nenhum caso o verbo de ligação é núcleo, tá? Então aí nesse caso nós temos essa frase. Bom, o verbo de ligação estar. Esse verbo de ligação estar, ele tem uma relação de sentido de estado ocasional. Vamos observar o exemplo. A vida está vazia. O sujeito é a vida, tá? A vida é o sujeito. E quem é o predicado? Está vazia. Está aí é o verbo de ligação. Como eu falei anteriormente, não é núcleo, o verbo de ligação, e quem passa a ser o núcleo é vazia, que é quem? O predicativo do sujeito, ok? Bom, a mesma coisa nos outros exemplos, aí nós temos aí o verbo de ligação parecer, que tem uma relação de sentido de estado aparente, tá? O exemplo é, o chão parecia muito limpo. Repetindo, o chão parecia muito limpo. O verbo de ligação é parecia, está em negrito, tá? Todos os verbos de ligação aí nos exemplos estão em negrito, tá? Então, o chão parecia muito limpo. O chão parecia muito limpo. Então, o chão parecia muito limpo. Eu tenho aí o sujeito chão e tenho parecia muito limpo, que é o predicado. E quem é o verbo de ligação? Parecia. E quem é o núcleo? Tá? Limpo, tá? Então nós temos aí limpo como o núcleo do predicado, ok? E muito é o advérbio, é quem vai, na verdade, acentuar, né, esse sentido, né, para a palavra, né? Geralmente aí verbo, né, adjetivos, né, ou o próprio advérbio, tá? Então o advérbio ele modifica também, ele traz um sentido maior. O muito aí é o advérbio. E o limpo é o predicativo do sujeito e o parecia é o verbo de ligação, tá? Então, muito simples aí. Continuando, o verbo de ligação continuar, o verbo de ligação permanecer, o verbo de ligação viver. E qual é a relação de sentido desses verbos? A relação de sentido desses verbos é estado contínuo. Eu coloquei ali os três, resolvi ali na tabela, né, na primeira coluna, juntar os três, tá? Nessa coluna aí de verbo de ligação, juntei o continuar, permanecer e viver. E a relação de sentido deles é de estado contínuo, né? Já começa aí a unir esses três aí como estado contínuo.
tá? E esses 3 verbos, eles foram exemplificados por mim. Então, nós temos aí o primeiro exemplo para o verbo de ligação continuar. É assim: aquele homem continua praticando o bem. Quem é o sujeito? Aquele homem. Quem é o predicado? Continua praticando o bem. Tá? Então, observe. O continua é o verbo de ligação. Ok? Sem nenhum problema aí. E ele indica o que é estado contínuo, como o próprio nome diz. Continuando aí o estudo de verbo de ligação, permanecer, a relação de sentido é de estado contínuo, tá? E o exemplo a vida permanecia inerte. Ou, perdão. Errou! A pedra permanecia inerte. Eu cismei aí com a palavra vida aí do primeiro exemplo. Então, olha aí. A pedra permanecia inerte. Tá? Então, permanecer é o verbo de ligação. Tá? Ok? Continuando aí. O verbo de ligação viver. Relação de sentido estado contínuo. Tá? Olha aí. Exemplo. Novamente, ó. A vida... Ih, eu cismei com a vida, né? Porra, de novo! A moça vive cansada. A moça vive cansada. A moça vive cansada. Então, o vive, tá, é o verbo de ligação. Ok? Da frase aí. A moça vive cansada. Tá? Então, vive é o verbo de ligação. Ok? Belezinha? Joinha? Continuando. Verbo de ligação acabar. Relação de sentido, mudança de estado. A história acabou bem. Então, em negrito aí, acabou, né, é o verbo de ligação. Andar, mudança de estado também. O cachorro anda faminto, tá? Então, o anda aí, né, é o verbo de ligação. O ficar também, mudança de estado, tá? Vamos ver o exemplo. Se fosse idoso, o passageiro ficaria sentado. Então, ficaria é o verbo de ligação aí, tá? Em negrito. Próximo verbo, o verbo virar, tá? Mudança de estado também. O ator virou celebridade. Em negrito aí, o verbo virou, né? Para ficar bem claro aí. E o último verbo de hoje, de ligação, é o verbo tornou-se. Mas como assim? Tornou-se? Sim, tornou-se é uma construção que é verbo de ligação. O sentido é de verbo de ligação. Vamos ver essa relação de sentido aí da mudança de estado dele. O método tornou-se famoso. O método tornou-se famoso, ok? Então aí em negrito também o tornou-se, tá bom? Bom, então é só isso por hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu comentário e até o próximo vídeo. Fui!